Olá pessoal, aqui é o professor Elbe de História, nono ano. Espero que todos estejam bem. É um momento difícil, mas acredito que juntos vamos superar isso aí com bastante paciência, bastante cuidado. Acredito também, gosto de ser otimista, que é uma fase que nós podemos aprender muito. É nessas fases difíceis que aprendemos novas coisas, que nos fortalecemos e, mais do que tudo, passamos a valorizar cada vez mais o que realmente importa, que é a vida, a amizade, a nossa saúde e a nossa família. Tá ok? Vamos seguindo. O que acontece? O nosso objetivo dessa aula aqui de hoje é nós fazermos a correção dos exercícios do capítulo 1 que ficaram pendentes. É uma aula que é rápida, videoaula é coisa rápida, mas a gente compacta o que faríamos em 40 minutos lá na sala de aula. Então é importante que quando você perceba que está um pouco rápido, que você pause o vídeo para ir fazendo as anotações, as correções. No caso aí da nossa escola, os vídeos ficam salvos, você pode assistir quantas vezes você quiser. Tá bom? Eu vou abrir aqui o livro digital lá da plataforma Poliedro, tá? E vocês vão ver que vamos projetar aqui a mesma página do livro. Nós estamos aqui na página 19 do capítulo 1, são as correções do capítulo 1. Então vamos lá. Nós estudamos essa charge do Cecil Rhodes, aquele conquistador inglês, nas nossas aulas, né? Ele pisa aqui na África do Sul e também sobre o Cairo no Egito, tinha aquele objetivo de construir a ferrovia, né? Como se tratasse a África como uma marionete. E a postura de conquistador, né? A bota, a arma, o chapéu e assim vai indo. O exercício faz um comentário e pede para você marcar o que é incorreto em relação a isso. Vamos lá. Buscou-se a integração dos mercados coloniais para o desenvolvimento das potências europeias. Esse aqui está correto. Né? Você conquista os mercados para desenvolver a Europa. O continente africano foi ocupado e seus territórios tornados domínios, ok. Abandonou-se as ações militares em favor de uma política apoiada no uso da diplomacia. Aí está errado. Aí não tem jeito. Olha o cara armado aí. Enfim, todas as demais aqui estão corretas, né? Missão civilizadora, progresso, né? Os europeus foram exaltados como membros de uma sociedade tecnológica e militarmente superior às nações africanas. Está correto também, então o incorreto aqui é a letra C. Continuando, exercício 5, página 20. Vamos lá. Você se lembra que as potências europeias já tinham formado impérios coloniais lá no século XV, né, e também no XIX. Complete a tabela a seguir fazendo a comparação entre os dois períodos. Aqui o antigo sistema colonial, século XV, né, até o XIX, e no 19 e 20, que é o período que nós estamos estudando do neocolonialismo, também chamado de imperialismo. Principais potências. É só lembrar das suas aulinhas lá do 7º ano. A gente pode citar Portugal, Espanha, Inglaterra e Holanda. Tá? Aqui já muda, são as que nós estamos estudando agora. Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Alemanha e Itália. Tá bom? Pausa o vídeo aí para você anotar, caso você não tenha acertado, viu? Interesses, aqui embaixo, comércio, né? Tinha também a questão da expansão lá religiosa, aquela questão toda. E aqui o desenvolvimento lá de cá, o desenvolvimento industrial das potências. Desenvolvimento de comércio, a gente pode colocar também. Tem muitos pontos que são parecidos, mas aqui entra a questão da indústria. Tá? Aqui agora, principais regiões colonizadas foi o continente americano e o litoral africano. Então, América e litoral africano. Do lado de cá já é a Ásia e também a África. Tá certo? Mão de obra. Aqui foi a mão de obra escrava, principalmente africana, né? E também teve a mão de obra indígena aqui na América. Já do lado de cá, as próprias populações lá, muito mal remuneradas, né? A gente não chega a caracterizar como trabalho escravo, mas né, chegava bem perto, mas muito mal remuneradas, tá bom? Exercício 6. Releia o trecho desse capítulo que trata sobre nacionalismo, é só você voltar algumas páginas aí. Como você definiria nacionalismo? É uma resposta individual, mas lembra aquela questão da identidade cultural, né, religiosa, uma história em comum, né, a luta pela formação de um país, o sentimento de pertencimento, tá? E muitas vezes o uso até da xenofobia nessa época.
que é aquele preconceito contra o estrangeiro, contra a pessoa de outra nação. Como a disputa por territórios coloniais estimulava o nacionalismo nas potências colonizadoras. Isso aí a gente também estudou, né? Reafirmava a superioridade de uma nação em relação à outra, né? Uma nação dominando mais territórios se colocava como superior em relação à outra, tá? E também em relação às suas colônias, suas áreas dominadas. Então, são essas duas coisas aí, né? Então, dominando, você é potência em relação a outras potências e também em relação às regiões que você conquista. Continuando na página 21 agora, nós passamos esse exercício 7, inclusive analisamos essa imagem aqui no Congo belga, os congoleses aqui, ó, acorrentados, tá vendo? E segurando mãos, né, decepadas de outros colegas dele. Por que você acha que essa fotografia foi feita? Para demonstrar a superioridade aqui dos brancos, né, dos belgas aqui, a postura aqui, né, de força, e colocar os congoleses numa situação de rebaixamento, né? E outra, eles fazendo isso aqui com eles, né, aumentava a depressão por parte dessas pessoas, se sentiam dominados, sem força para reagir muitas vezes. Era uma forma de conquista, de domínio, para manter esse pessoal aqui dominado, trabalhando pelo medo. Então dá para você escrever muita coisa em relação a essa questão. Continuando aí, né, depois vieram os estudos lá sobre os Estados Unidos e a doutrina Monroe. Nós já corrigimos aqui esses exercícios 2, 3, o 4 já corrigimos. Do 5 em diante, página 25. Vamos lá. Exercício 5, página 25. Leia o texto que trata das consequências do domínio britânico sobre a economia da Índia. Nós conversamos, né, sobre a questão lá da produção de algodão, produção de papoula, para a produção daquela droga, o ópio, que era vendido demais na China, enfim, destruiu demais tanto a Índia quanto a China. Vamos lá. Enquanto isso, a economia hindu, lá na Índia, né, era profundamente afetada com a exportação intensiva de seu algodão bruto para as indústrias inglesas, né? Tinha isso aí, o algodão era produzido lá na Índia, era mandado lá para as fábricas de tecido na Inglaterra. A manufatura doméstica foi destruída para garantir o suprimento de algodão bruto para a Inglaterra, e milhares de artesãos ficaram desempregados. É isso, né? Muitas pessoas lá na Índia deixaram de trabalhar onde trabalhavam para trabalhar onde os ingleses queriam, gerando desabastecimento lá na Índia, né? E, consequentemente, acontecia também da produção de alimentos lá diminuir, né? Gerando falta de alimento, aumento de preço de alimento lá na Índia e, consequentemente, fazendo também com que aumentasse a fome. Quais as principais consequências do neocolonialismo para os povos das colônias? Nossa, acabei de falar um monte de coisa aí para vocês. Primeiro, né, o desemprego, que está colocado aqui no próprio texto. Segundo, as riquezas desses povos eram levados para lá, tá? Para as metrópoles. O desrespeito em relação à sua cultura, aos seus costumes, né? E a falta de alimento, a fome. Então seriam 4 coisas aí que a gente poderia comentar, além de outras, tá, pessoal? Quais as principais vantagens do neocolonialismo para as metrópoles? O crescimento da sua economia, a sua riqueza, né? Você explorava, tinha poucos custos, gastava pouco e ganhava muito. Aumentava a sua industrialização, vendia os seus produtos, além daqueles outros pontos lá, né? A busca por ouro, prata, enfim, né? Mercado consumidor, mercado fornecedor de matérias-primas, enfim, enriquecimento. É muita coisa aí, tá? Exercício 6 da página seguinte. Vamos lá ler o texto. É importante termos em mente que os conceitos dessa visão eurocêntrica do mundo foram construídos entre o século XVI e XIX, isto é, num contexto de avanço do tráfico de escravos, do colonialismo, da Revolução Industrial. São conceitos que partiam das realizações técnicas e culturais europeus, assim como seus valores e costumes, para afirmar ao mundo a ideia de supremacia racial, geográfica e técnica do homem branco, europeu e cristão. Tá? Qual é o significado da expressão visão eurocêntrica, né? Eurocêntrica é aquela que coloca o que é europeu como referência, como centro de tudo, como melhor,
como o que deve ser seguido. A quais conceitos eurocêntricos o texto se refere? Temos vários aqui, supremacia do homem europeu, supremacia racial, geográfica, né, do homem branco, do homem cristão. Então a gente acha a resposta aqui, nessa linha. Tá bom? Exercício 7. Temos essa charge aqui. Você vê várias autoridades, todos brancos, mais outra autoridade aqui com uma faca e um bolo sendo repartido, e esse bolo representa o continente africano. Qual o fenômeno histórico a que ela faz referência? E aí, pessoal? Ela faz referência à Conferência de Berlim. Lembra aquela conferência que tinha como objetivo dividir a África, né, o formato de ocupação da África entre as potências europeias? Tá? Entre o século XIX e as primeiras décadas do século XX, que relação de poder existiam entre as nações? Falamos sobre isso já. É uma relação de conflito, né? Um querendo pegar mais território do que o outro. Lembra que tinha a Itália e a Alemanha, que chegaram atrasados nessa corrida pela divisão, pela conquista da África, como também da Ásia. Então era uma relação muito tensa. Nessa época ainda diplomática, mas a gente sabe, nesse momento eu já alertei para vocês, que a principal causa da Primeira Guerra vai ser isso aí, as disputas por colônias. Mencione 2 aspectos que se relacionam a esse fenômeno histórico. Aí a gente tem coisa demais. É a Revolução Industrial e busca por novos mercados, a busca por investimentos de capitais, que a gente estudou, a busca por mercados consumidores, né? Mercados fornecedores de matérias-primas, mercados fornecedores de ouro, prata e outros minérios bastante importantes. Tem a questão da dominação, da supremacia europeia, da imposição da cultura europeia, enfim, dá para você falar muita coisa aí, tá bom? Próximo tópico, ele nos lembra da doutrina Monroe. A gente estudou no finalzinho da última aula desse capítulo aí. Lembra, o 5º presidente norte-americano, ele cria lá um lema, chama ele e as pessoas da época, né? A América para os americanos. Enfim, né, o foco dos Estados Unidos seria então o domínio geopolítico da região do continente americano, tá? E aí surgiram charges nesse momento que tratam sobre isso. E essa é uma delas. O exercício fala para você interpretar. Então você tem a figura do tio Sam, que representa os Estados Unidos. Lembra muito aquela charge do Cecil Rhodes. Ele pisa desde a América do Sul até a América do Norte, aqui na região do Alasca, que foi conquistada pelos Estados Unidos nessa época. Eles compraram parte dessa região lá da Rússia, pagando muito barato, inclusive. Aproveitaram a crise toda que estava tendo lá na Rússia. Depois vão descobrir que o Alasca possui uma das principais minas, né, de diamante do mundo, muito ouro, prata, minérios e petróleo. Enfim, mas você vê o tio Sam nessa postura conquistadora aqui, tá? Pisando no território todo, e no seu cacetete a doutrina Monroe, ou seja, eles usariam a força se fosse necessário. E de fato usaram, como a gente viu no caso lá com o México, né, ajudando o Panamá lá, ajudando entre aspas, né, a fazer a sua independência em relação à Colômbia para construir o Canal do Panamá. Aconteceu com Cuba, né, com Porto Rico, e assim vai indo, né? E nas outras regiões mesmo uma influência diplomática, política, uma exploração econômica. Com isso, meus amigos, a gente finaliza esse capítulo. Lembra que essa parte aqui é sempre muito importante, tá? Finalizamos aí o nosso capítulo. Nosso próximo encontro vai ser para corrigirmos os exercícios lá do capítulo 4, que fala sobre a Primeira Guerra. É o primeiro de 3 capítulos sobre a Primeira Guerra. Ele pergunta lá, seria mesmo a Belle Époque? Nós já explicamos, já estudamos esse capítulo lá na nossa aula, e depois a gente vai fazer a correção sobre ele. Tá bom? Vou me despedindo. Por hora é isso. E nós nos encontramos mais para frente. Tudo de bom. Fiquem com Deus.